E aí, como vocês estão? Vamos falar um pouquinho hoje sobre Forex e eu vou contar uma coisa para vocês. Foi meio difícil, viu? Foi fácil, não. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre todos os mercados. A começar aqui pelo dólar index, que nós temos aqui. Dólares não fez nenhuma movimentação. Em verdade, os mercados, cara, todos travados no dia de hoje. A gente teve algumas movimentações desde o nosso último vídeo, né, que foi na quinta-feira, mas realmente o feriado acabou pegando muito aí pra galera. E a gente viu até os índices lá fora da Ásia, né, principalmente fechados, né, HK50 fechado, AU200 fechado, então tudo que envolve AUD, né, o símbolo AUD e também JPY ficaram bem travados. Então, assim, vamos tentar cavucar alguma coisa aqui, mas se a gente não tiver trade nas proximidades, a gente vai ter nos próximos dias com certeza. Então, o dólar index não se movimentou, não fez nenhuma coisa interessante por aqui. Eu quero que ele venha para perder esses fundos aqui, tentar manipular. Quando ele manipular, ele volta a subir. Caso contrário, caso ele não caia para essa região e ele tente já romper esse ponto, essa região já é extremamente vendedora, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nessa região que é vendedora. E se isso aqui acontecer, o semanal vai se posicionar fortíssimo para tentar perder essa primeira região. E aí a gente só vai estar podendo olhar para compra por aqui. Belezinha? Então, tendo isso como contrapartida, vamos falar um pouquinho aqui primeiro. XAU-USD, a gente acabou cravando o nosso vídeo que saiu ontem para vocês. Eu fiz na sexta-feira, saiu ontem para vocês. A gente cravou aqui a mínima da noite de ontem. Eu tô nesse trade, já desenvolveu mais 6 vezes, tá voltando para cá, tá voltando de forma mitigada. Esse trade tinha como alvo final vir para cá, mas o mercado hoje, de novo, como ficou bem travado, ficou bem morno aqui. Ele tá até criando uma liquidez aqui. Essa liquidez certamente me chama a atenção. A gente pode estar olhando para ela como possível ponto de captura do preço, né? A gente poderia estar olhando isso aqui agora com uma nova pernada referência, uma nova pernada válida, e aqui dentro dessa região ele tentar buscar algum tipo de operação. Deixa eu ver se tem alguma coisa de linha de boss aqui no meio do caminho. Então, olhando aqui pelo 12 minutos, nós temos uma linha de boss mais ou menos aqui, ó, dentro dessa região. Então, a gente poderia estar olhando por um tempo gráfico intermediário, uma possível compra aqui, neste ponto aqui. Me interessa bastante, na verdade, me interessa bastante esse pontinho aqui. Aqui nessa região, caso volte, eu não tô muito afim de fazer uma nova compra, não. Não tô mesmo, não tô mesmo. Ele até veio capturar essas liquidezes aqui, mas acho que essa é a única região que eu vou buscar por compra. Aqui eu não quero mais nada. Se perder esse ponto aqui, meu caros amigos, a gente só pode olhar aqui, ó, em torno de 4,522 até 4,475. Isso falando de cenário rápido, tá? De day trade, porque se a gente for falar de cenário de um swing, alguma coisa assim, a gente vai estar olhando só para essa região aqui, de mais longo prazo, né? Swing, assim, a gente pode considerar aqui uma região de 300 minutos, né? De 5 horas de gatilho diário, por aí vai. Esse ponto aqui que eu fiz ontem foi meio que um day trade, né? Acabou saindo hoje, mas que ainda tem como alvo final, né? Pra cá mesmo. Esse era o alvo final desse trade, toda essa movimentação. Eu acredito piamente que isso aqui pode ser um choque fake. A forma que caiu muito forte, muito rápido, olha só, caiu dentro dessa demanda aqui. Então, isso aqui, eu sinto muito que é um choque fake. Vamos ver se vai concretizar, se for verdade. Ele vai mitigando até lá em cima e vai romper esse topo para dar realmente a venda que nos interessa por aí. Então, esse é o único cenário que eu vejo aqui para XAU. Não quero vender por aqui, não quero vender aqui nesse order block que gerou esse início dessa pernada, porque eu tô suspeitando desse choque. Então, eu prefiro deixar o preço destravar um pouquinho aí, tá bom? Olhando aqui para Nikkei, a gente conseguiu pegar esse movimento no último vídeo, né? Que foi aqui no dia 5 de abril, foi ontem, né? A gente tinha marcado essa região intermediária, foi lindo esse movimento, que foi aqui na cravada de 7 da noite, mais ou menos. Volatilidade forte é ruim, né? Quando é abertura no mercado, você acaba não conseguindo pegar, às vezes, a movimentação. Mas aqui, se você utilizasse toda a região como stop, estaria desenvolvendo aí mais de 2 vezes e meio o seu risco. Se você coloca na mínima, já pagou muito mais do que 3 vezes o risco. Agora, sinceramente, essa região não me é mais válida, eu não me interesso mais dela, mesmo que tenha rompido essa pernada aqui, não quero mais saber dela. Eu só quero operar Nikkei mesmo, se ele voltar para essa região, que é uma região intermediária aqui em 54,734 até 55,270. Se estourar essa região, aqui é o melhor ponto de venda, em 55,880 até 56,640. E caso ele venha para esse ponto aqui de baixo, ó, aqui, que eu vou pintar, assinalar para vocês de outra cor, para não se confundir muito. Vou deixar aqui em amarelo. É uma região de defesa do médio do player, protegida por uma outra linha de boss, em 51,396 até 50,860. Ok? Cara, um dos ativos que eu tô assim, nossa, torcendo, por favor, cai, pra eu,
poder te comprar, é esse aqui, né? É esse aqui. E ainda mais que ele só vai embora, cara. Esse ativo só vai embora, não olha mais pra trás. Sacanagem. Mas, se ele continuar caindo aqui, agora ele já tinha marcado aqui, ele acabou de capturar isso aqui, hein? Malandro. Eu queria usar isso aqui como alvo. Tá bom, ainda é válido a região, só não é mais tão atraente, mas ainda é válido, porque ele tá seguindo uma pernada aí de alta. Primeira região de compra que eu tenho aqui para 60 minutos, como referência, em 10.319 até 10.261. Se cair daí, a gente tem uma segunda região aqui em 10.200 até 10.146 e depois a 9.994 até 9.943. Lembrando que essas regiões, como são de 60 minutos, elas podem ir mudando, porque as linhas de boss, elas vão sendo alteradas, e eu marco sempre os pós que estão junto à linha de boss, porque eu vejo que o nível de assertividade, ele aumenta a gente aí em torno de 70% a 80%, tá bom? Essa região aqui, de fato, é uma região vendedora, mas não sei se me interessa tanto vender esse ativo. Eu acho que eu tô mais... Acho não. Eu estou mais afim de que caia para eu comprar. Tá? Até porque se isso aqui for tudo uma reversão do semanal, aqui é o único ponto que tem para essa venda. Caso contrário, é tudo compra, 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 compra. Então, tô deixando aqui sinalado para vocês, mas eu não vou fazer nada nessa venda aqui. Um ativo que eu tô também morrendo de vontade que chegue até aqui, eu tinha essa região marcada no vídeo de ontem, segurou, agora já deixou esse topo duplo aqui, já não me interessa mais a região, porque ela vai buscar essa liquidez. Então, aqui é a melhor venda possível na nossa região, em 6647 até 6703. Isso aqui, inclusive, vale deixar ordens plotadas para quem tá operando isso aqui. Certamente vale muito a pena. Isso aqui é uma região intermediária, mas não tô muito afim de operar as compras aqui não. Não tô. Eu escolheria o lado vendedor, porque eu ainda vejo que tem potencial para vir até cima aqui e quem sabe tocar essa linha do semanal em 6260. Caso rompa essa região aqui, a gente tem somente essa última região vendedora, e aí quando romper isso aqui, aí eu vou estar podendo operar nos dois lados do ativo, tanto comprador quanto vendedor, e aí tá tudo válido. Tem para todo mundo, tem para todo mundo. Um ativo que eu tô bem de olho para voltar a tendência forte de alta é Audi NZD. A gente tem aqui voltando. Quem sabe se romper esse semanal vai ficar lindo, bonito. Vai ser aquele trade, entre aspas, fácil, porque todos os tempos gráficos vão de alta. Então, caiu, comprou, caiu, comprou. Tem coisa mais fácil do que isso? Então, eu posso até tentar pegar alguma... Ó, ele tá indo romper aqui esse topo, capturando essa liquidez, dando forte tendência. Isso aqui vai agora. Credo, não vi esse movimento, não. Loucura, né? Loucura. É porque NZD realmente não é um par que tem tanta liquidez. Então, não dá pra operar muito assim, não. Tem que ter... Tá? Tem que ter stop longo para o spread acabar não te pegando. Então, primeira região de compra aqui em 60 minutos em 1,19926 até 1,19712. Segunda região, 1,19461 até 1,19136. Aqui eu não tenho nada para fazer, certamente não vou vender, né? Não sou doida, dá com a minha cabeça. E se perder esse ponto aqui, eu só vou olhar para compra por aqui, tá? Em 1,17243 até 1,16712. Mas eu realmente acho que ele vem testar agora o topo e vai alinhar todos os tempos gráficos. Então, pelo diário, realmente só isso aqui que nós temos, viu? Tem esse conjunto aqui que a gente pode estar trabalhando. Se chegar perto, a gente pode trabalhar nisso eventualmente, mas aqui é o ponto mais próximo que nós temos. Mas acredito realmente que ele deve, quem sabe, romper esse diário e depois ele pode dar algumas repicadas para baixo para a gente tentar alguma coisa. Bem verdade, se a gente olhar esse semanal aqui, é um semanal com divergência. Não, nem vou considerar. Não tá divergência perfeita, então tomara que vá para cima, porque aí a gente vai voltar pelo menos um ativo que fica fácil da gente operar, né? Outro ativo que me chama atenção aqui, até coloquei o SDCHF. Tô bem de olho nesse carinha aqui. Minha região de venda já tá aqui marcada. Inclusive, deixou o industrial aqui bem perto, né? Então, capaz de vir só tocar para poder cair. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, mas essa região de venda aqui é bem promissora, região de semanal e mensal juntos. Então, de 1,80481 até 1,80480, primeira região de venda que eu tenho aqui. É um ativo que ele tá totalmente de baixo, não tem dúvidas que ele não tá de baixo, né? Sim, tem aquele pavio lá, mas não nos interessa. E esse diário, o que ele fez? Ele veio repicando em formato de estrutura, de forma lenta. Olha quanto tempo ele demora para cair e olha quanto tempo ele demora para subir. A gente pode até fazer aqui, mensurar para vocês, olha. Ele cai 7 dias e ele volta a subir, demora um tempo aí de 44 dias. Então, assim, certamente a maior força aqui é a força vendedora. E aí, olha o que ele tá deixando aqui em cima, que eu marquei até com o meu alarme. Essa liquidez dupla não existe, né? Esses topos nivelados aqui,
caindo direto nesse nosso order block aqui, um dogezinho do diário, bem bacana. O RSI vai estar validado lá em cima também. Olha aqui, lindo, lindo, lindo. Eu tô numa expectativa muito bacana para esse trade, vamos ver se vai rolar. Se por acaso passar dessa região, eu só posso vender aqui em 8.3.212 até 8.4.708. Esse ponto aqui deve demorar para chegar, tá? Deve demorar bastante para chegar. Compras, Eliane, você faz? Cara, por mais que eu esteja num fluxo comprador aqui do diário, eu preciso que ele tenha uma simetria melhor, tá? Então, pelo menos, eu acho que a gente poderia testar esse ponto inteiro aqui. Se ele voltar para esses pontos aqui, essas regiões aqui, a gente pode pensar em fazer alguma coisa. Mas assim, sabendo que o mensal vai estar se posicionando ali, eu fico bem desanimada na compra. Mas eu vou deixar aqui pra gente ver como que ele vai chegando por ali. Outro carinha que tá chamando muita atenção é D40. Nossa senhora, seu lindinho da Silva Sauer. Como eu gostaria de te vender. E ele tá bem lindo, olha, foi bem impulsiva essa estrutura. A gente tem aqui essa construção, a gente pode falar que é uma construção de fundos nivelados. Aqui é o melhor ponto possível pra gente poder comprar. É onde o semanal vai estar de fato no RSI abaixo de 30. Ó. A gente vai querer que ele venha até aqui. Que ele venha até aqui. É uma região do semanal. A gente já vê que no próprio semanal, o que aconteceu aqui? A gente teve esse choque. Na verdade, a gente teve algumas coisas. Né? A gente estava trabalhando na base, manipulou aqui embaixo, spring aqui embaixo, rompeu o topo. Primeira tentativa de venda aqui do player, não conseguiu, fez o preço médio dele, uma defesa, e aí sim ele conseguiu reverter toda essa estrutura aqui. E aí agora a gente está vendo que o player comprador tentando devolver esse movimento de forma mitigada, deixando liquidez, e aqui é a melhor região possível para a gente pensar em vender. Inclusive, se a gente for olhar com bastante atenção, tudo isso aqui, toda essa região aqui, a gente poderia estar considerando como a região do choque. E é um ponto interessantíssimo para quem opera SMC. O choque, quando o key level, quando ele se torna choque, o choque é o primeiro ponto de defesa do player que está atuando no momento. Então aqui é uma região bem interessante. Se ultrapassar esse ponto, a gente vem aqui para onde foi testado o médio do player, tá? Então, duas regiões interessantíssimas aqui para nós. Aqui nessa primeira eu tenho muita confluência de linha de boss também e o nosso indicador que é AV. E aí eu já tenho essa liquidez aqui em cima, então tô assim, com olhares atentos para acontecer isso nos próximos dias. Aqui, então, essa primeira região de 23.637 até 23.960. Depois disso, a gente tem esse ponto aqui em 24.596 até 24.896, tá? São as duas regiões melhores. Essa região aqui, ó, olhar bem atento. Vamos ver se vai rolar alguma coisa aí. Eu aviso vocês caso role. Falei de áudio NZD, falei de JP, falei de NZD-CAD, o Cassem falei também. Acho que é isso, né? Tá tendo muita coisa bacana pra nós, não. E o outro que tá me chamando atenção é o S500, que é o que a gente vai estar realmente olhando com atenção. Aí, o S500, cadê o S500? Que nós marcamos aqui, né, meus caros? Esse aqui. Então, agora, por último, não acredito que ele veio fazer isso. Não acredito que ele veio fazer isso. Ô, Rodrigo, ó, ainda bem que eu deixei o vídeo rolando, né? Porque que baita de sacanagem isso aqui, ó. Que baita de sacanagem. É sempre assim. Sempre quando eu tô gravando, acontece um movimento e eu perco. Cara, mas aí sacanagem. Às 10 da noite o cara vai fazer isso. Tá acontecendo alguma coisa aí? Que loucura. Esperar, né? Será que os mercados estão acordando agora? Por acaso? E eu não tô entendendo nada. Que sacanagem. Bom, pelo menos vocês estão vendo em tempo real aí, né? Como é que é a operação. Então, aproveitando, eu vou fazer um jabá aqui da comunidade, né? Aproveitando, se você quiser pegar movimentações assim, se você quiser entender quais são as nossas regiões, elas vão mudando e tudo mais, né? Aproveita e entra lá na comunidade. Me deixa o like também aqui. Me deixa o like, curtida aí. Entra lá na comunidade. Lá, a gente manda todos os dias os estudos dos ativos, onde a gente vai comprar, onde a gente vai vender. Inclusive, meu amigo, se você quiser, tem também pré-mercado ao vivo para você de todos os mercados. E lá você pede outros ativos. Você pode olhar também se você quer, eventualmente, quero montar carteira, como que eu faço? Cara, você pede lá, o Clinton manda pra você a parte fundamentalista, ele ama essa parte, pode abusar do menino, ele gosta mesmo. Cara, que trade, eu tô meio chateada aqui, sabe? Falando com vocês. E eu pensei, não, eu vou gravar à noite, porque provavelmente não vai dar trade, então não vai me atrapalhar. Mas isso aqui foi uma chapuletada, hein? E nem vai dar pra vocês operarem isso, porque provavelmente vai sair 8 da manhã. Mas tá bom, né, meus amigos? É isso. Se vocês quiserem aprender como fazer isso, entra na comunidade. Viu? Tem jabá melhor feito ao vivo, em cores pra vocês. Não é ao vivo, mas tá gravado aqui. Vocês viram que não tinha nada no lado direito do gravado. Então é isso, um grande beijo pra vocês e até mais.